Olá, pessoal. Estou fazendo essa gravação à noite, espero que vocês tenham luz, que vocês me vejam com luz suficiente, porque durante o dia tem uma obra aqui perto e a obra faz muito barulho. Então, mesmo que eu fique de janela fechada, está sendo muito difícil fazer minhas gravações. Mas à noitinha já dá para fazer, né? Depois das 6 da tarde, o pessoal vai embora. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que faz parte do ensino da astrologia, não é só da astrologia, de todas as ciências ocultas utilizam esse, poderia dizer, manual, que se chama O Caibalium. Tá? Eu vou mostrar o livro aqui, depois eu vou ver se eu deixo o link aqui para vocês comprarem um livrinho baratinho da Livraria Pensamento. Deve ter online, eu vou ver se eu acho os links para você comprar. Sem isso, vai ser muito difícil a gente conseguir entender como funciona a astrologia, o pensamento astrológico, que sim, o pensamento astrológico moderno, ele é baseado em arquétipos, em mitologia, mas o pensamento na origem, ele vem do Egito. Esse livro que chama O Caibalium, o nome deriva da mesma palavra Cabala. A Cabala quer dizer tradição ou preceito manifestado, ou seja, aquilo que foi recebido. É como se fosse o livro antigo sobre a criação. Parece que o escrito original veio lá do Antigo Egito, foi escrito por Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, que era um mago e que foi um mago que orientou os faraós, né? Aí tem essa palavra que fala Kabalion, né? Que quer dizer vida ou ente manifestado, portanto é realmente a mensagem da criação manifestada. E aqui fala uma coisa, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Tá? Essa é uma máxima, né? É uma frase que é para a gente refletir, porque isso daqui faz parte da doutrina secreta, a doutrina que é ensinada, inclusive, nos Rosacruzes, antigamente, claro, veio do Egito foi para o Oriente, através dos hebreus, quando eles migraram, né, fugindo do Egito, mas Moisés recebeu esses ensinamentos no Egito, e essa é a raiz daquilo que foi extraído e que foi escrito, achado em pedaços. Tanto que aqui, quando a gente fala quem é que escreveu, aqui está escrito 3 iniciados. Portanto, são pessoas que se dedicaram a esse estudo para dar para o ser humano a chance desse conhecimento. Então, o mestre dos mestres era justamente Hermes Trismegisto, que foi o pai da ciência oculta. Astronomia, aritmética, alquimia, eram todas artes que eram ensinadas na antiguidade. Ele é também chamado de Thoth, né? Eu leio um tarô que é chamado tarô de Thoth. E os egípcios reverenciaram por muitos séculos a sua memória, chamando-o de mensageiro dos deuses. Hoje em dia a gente acha que ele era um ser extraterrestre que provinha de Sírius, a estrela que eu utilizei para chamar o meu site, Sírius, né? Astro Sírius ou Sirius Astrology, e que na realidade é um sistema solar com 2 sóis. Sírius são 2 sóis, um sol maior e um menor. Os 2 rodam um ao redor do outro. Acho que é quase como um casal que dança valsa no céu. Coisa linda, né? Bom,
A gente aqui fala assim, que quando os homens, né, começaram a decifrar esses escritos, eles os classificaram em 7 leis, 7 princípios herméticos. Se chama hermético o quê? Aquilo que não é conhecido, aquilo que é oculto e que é de difícil compreensão, né? Mas olha o que o Caibalião fala. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber os seus ensinamentos se abrirão completamente. E quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria. Não é lindo isso? Eu acho maravilhoso. Então, esses princípios que todo mundo fala, né? A lei do retorno, tudo que vai e volta, não é? Ou, por exemplo, não sei se você já deve ter ouvido, toda verdade é meia verdade. Não adianta você ficar, quem ri muito hoje vai chorar amanhã. Né? Nós já vimos, por exemplo, não sei se você já aconteceu com vocês, mas eu já percebi isso, por exemplo, uma árvore que durante uma estação, ela faz um excesso de dar floradas ou dar um excesso de plantas, no ano seguinte ela já não consegue dar. E provavelmente, às vezes, ela até morre. Então, tudo isso tem essas leis, são leis que regem a natureza. A gente chama de princípios herméticos ou leis herméticas. Leis que explicam de que modo o mundo é criado. Como acontece a criação. Esta é a lei, o princípio hermético, tá? Lei de causa e efeito, lei da atração. Então, se você estiver preparado, desculpem a bala, tá? Porque eu realmente fico com dor de garganta direto, assim, com esse ar-condicionado e esse calor. Enfim, tem que pôr balinha na boca e própolis, né? Mas eu queria dar para vocês essa lição, porque a primeira lição do curso de astrologia, que vai iniciar no dia 1º, contém os 7 princípios herméticos. Eu vou lê-los para vocês. Quem se inscrever ainda dá tempo hoje. Na segunda-feira, dia 1º, só vai ter acesso às lições, tanto no Zoom, eu vou mandar o link no nosso grupo Estudando o Céu, e depois as aulas que ficam gravadas no meu canal do YouTube, só quem tiver o link, quem estiver na aula, tá? Vocês podem dividir o pagamento, se vocês não podem dividir em 3, a gente conversa, mas eu acho que é chegado o momento, se vocês estiverem preparados. Está preparado para iniciar o seu conhecimento hermético? Sem isso, você não vai longe, nem na astrologia, nem no tarô, nem na quiromancia, qualquer coisa que tenha relação com estudos ocultos, precisa entender as leis herméticas. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo. Tudo é mente, o universo é mental. Legal, né? Nós vamos explicar isso, tá? O segundo princípio, que é muito conhecido, é o princípio que a gente chama da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. A frase é muito mais longa do que isso. Eu tenho até um quadro, só que eu colei ele na parede, com aquela fita que gruda dos dois lados, agora eu não vou conseguir tirar para vocês, mas eu vou ler para vocês, tá? Na realidade, quando a gente fala que o que está em cima é como o que está embaixo, é a lei mais importante para a gente entender o movimento celeste dos planetas com o movimento terrestre, os acontecimentos do macro e do micro que ocorrem por similaridade, tá? Lembre-se, eles são semelhantes, se espelham, fazem as mesmas coisas. Os próprios cientistas falam
que células similares ou átomos similares, né, se comportam exatamente da mesma forma, mesmo a milhares de distância. Portanto, se de um lado você tem planetas representativos desses movimentos energéticos, né, que agem de uma certa forma, que desprendem essa movimentação, te dá um desprendimento de energia, né, dentro do nosso sistema solar, aqui embaixo as nossas células, desde o micro, a folhinha, sei lá, a formiga, qualquer coisa vai agir em correspondência. Mas nós vamos ver todos esses princípios na primeira aula, não esqueçam disso. Princípio da correspondência. Habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido, ou vice-versa, do desconhecido ao conhecido. O terceiro princípio é chamado princípio da vibração. O que é o princípio da vibração? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E o princípio da vibração, ele fala assim, dependendo se a vibração é densa, a coisa se materializa, cada vez mais essa vibração é sutil, cada vez menos a gente a vê, porque ela é espírito. Né? A gente fala, a matéria densa é a materialização. Mas ele foi falado há milhares de anos no Antigo Egito. Nada é novo, né? Não é uma descoberta. Os cientistas, depois eles falam. Então, nós vamos falar de uma escala de vibração. Nisso pode entrar também aquela coisa de mude seu pensamento. Se você quer que mude a sua energia, você muda a vibração do pensamento. Porque se você vibra só coisas negativas, você atrai para você coisas negativas, por causa da lei de similaridade, da lei da correspondência. E aqui nós estamos falando de uma lei da vibração, que atrai a outra coisa que é igual, né? Similares, né? Se atraem. As coisas similares se atraem, né? O quarto princípio é o princípio da polaridade. E aí eu vou falar assim, se você tem energia em casa e tem aqueles dois buraquinhos onde você vai enfiar o dedo, de um lado é positivo, do outro lado é negativo, você vai entender a lei da polaridade, não precisa nem explicar. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Aqui eu sempre lembro das cordas do violão. Uma corda puxada para um determinado som, ela vai ter um som grave numa ponta e um som agudo na outra, mas é a mesma tonalidade. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Isso é muito importante para a gente entender e talvez para a gente aprender a ser tolerante por aquele que incomoda a gente com algo, porque muitas vezes nós enxergamos no outro e reagimos contra, porque a manifestação dessa outra pessoa é similar à nossa, mas em pontos opostos. Mas eles são todos a mesma coisa, então a gente aprende a ser mais tolerante também, né, diante das coisas da natureza. Tese e antítese, né, opostos que se reconciliam. Porque eu acho que é assim, não existe branco sem ser preto. Nós vimos naquele símbolo do tal, né? Que de um lado é preto, tem uma pontinha branca, do outro lado é branco, mas tem pontinha preta, ou seja, são iguais, similares, opostos, o branco e o preto. Só que um não existiria sem o outro. Como a gente reconheceria o branco se não tivesse o dia, se a gente não tivesse a noite, não é? Enfim, vamos pensar tudo isso, tá? Isso vai dar tudo na primeira aula. Aqui é só uma pinceladinha, porque a aula é uma coisa mais séria, né? Depois nós vamos falar do princípio do ritmo, que é
o quinto princípio. Esse é um princípio que eu adoro, porque eu danço, né? Então, eu adoro dançar. Tudo tem fluxo e refluxo. Olha a maré, né? A gente vê a água, a maré. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensatórias. Vocês já viram aquelas bolinhas, que são 5 bolinhas, que você puxa uma bolinha de um lado e pula para o outro, volta, bola. O pêndulo de Foucault, né? Não sei se vocês leram esse livro maravilhoso do Humberto Eco. Esse filósofo italiano que morreu recentemente, né? Há poucos anos. Então, as oscilações são compensadas e a medida do movimento para a direita é a medida do movimento para a esquerda, como num balanço, tudo balança. O ritmo é a compensação. Então, aqui ele fala do ritmo, né? Tudo que vai para um lado vai para o outro, tudo que é excessivo para um lado vai cair por excesso do outro, né? Por isso que a gente tem que buscar o equilíbrio, o caminho do meio. No sexto, é que nós entramos realmente naquilo que a gente chama a lei do karma, a lei da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, porém nada escapa à lei, diz o Caibalion. Na realidade, isso daqui vem de encontro a um pensamento astrológico que nem tudo que está no céu a gente consegue reconhecer, mas todo o fato que acontece na Terra tem sua correspondência no céu, foi causado no céu. E hoje em dia nós temos a causa daquilo que a gente fez no passado, né? O século que veio trazer a industrialização, né, nos últimos, poderia dizer, 80, 90 anos, está sendo pago com o preço dessa doença que se espalhou pelo mundo inteiro. Tudo acontece de acordo com a lei e não acontece sem razão. Não há coisa que seja casual. Que, no entanto, existem vários planos de causas e efeitos. E aí nós vamos pensar também e refletir sobre isso. Então, quando a gente fala, né, em astrologia, porque eu tenho Vênus contra e mau aspecto, então eu sou infeliz no amor. Por que você não pode trabalhar isso? Tem várias maneiras de trabalhar, inclusive por vibração, vibrando de maneira positiva. Nunca fale não. Não inicie uma frase falando não, negando alguma coisa. Você está vibrando negativo, né? Enfim, os mestres obedecem à casualidade do plano superior para ajudar a governar o nosso plano. Então, todos os seres, né, os mestres ascensionados, os anjos, esses seres iluminados que vêm ajudar a gente, eles também estão obedecendo a alguma coisa que é a lei do causa e efeito, né? Bom, vamos aprender. Depois nós temos o princípio do gênero. Isso daqui vai de contra aquilo que a gente está falando agora, né? Por aí, não, que gênero não é feminino, não é masculino, é qualquer coisa. Não. Sexualidade não tem nada a ver com gênero. Isso é uma confusão que foi criada nas mentes distorcidas das universidades esquerdistas. Tá? Vocês podem até me xingar se quiser, mas esse é meu pensamento. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. Mesmo na Cabala, a gente estuda cada esfera manifestada, cada modelo de energia manifestada tem um lado receptivo, portanto negativo, e um lado ativo, masculino, para agir. Ela recebe de cima e age em relação à seguinte. Então, mesmo na árvore da vida, esse cartaz que está aqui atrás, que quem quiser depois, quiser fazer curso de Cabala também me pede, aí vai entender também. No plano físico, o princípio se manifesta como sexo. Claro,
Ele se manifesta como sexo, porém, pode não se manifestar como sexo. Mas quando a gente nasce de um gênero ou de outro, né? Não temos gêneros indefinidos. Muitas vezes, sim, existiam os hermafroditas, o primeiro ser feito, ele era hermafrodita. O primeiro Adão Cadmon, ele era hermafrodita. Depois ele foi dividido para ter um lado masculino e um lado feminino, e foi criado o poder da atração para que eles se completassem novamente. Que essa é a nossa busca eterna, né? Achar o nosso companheiro, a nossa metade. Se depois há preferências sexuais, isso não tem nada a ver com o gênero, né? E às vezes, sim, é possível que haja um conflito, mas o conflito ele vem da alma, não vem do sexo, né? É da alma, a alma que não aceita aquele gênero que lhe foi dado nessa encarnação, né? Bom, mas falaremos sobre isso também, porque é um assunto muito polêmico, né? Enfim, a geração, eu acho que essa é muito importante, porque todas as coisas machos, ou seja, todas as coisas masculinas, também tem o elemento feminino, de novo, vamos falar do tal, né? E todas as coisas femininas têm um elemento masculino. E na nossa personalidade, veremos isso também analisando os mapas, certo? Então, eu cheguei no fim do sétimo, o sétimo, tá. E depois nós falaremos da transmutação, da forma como nós transmutamos a nossa energia, os nossos pensamentos. Quando analisamos o mapa, nós não somos vítimas do destino. Vítimas não existem, talvez os animais sejam vítimas. Uma tartaruga que atravessa uma avenida e é atropelada por um caminhão, ela é vítima do destino, porque ela é lenta e passa um caminhão em cima. Mas nós temos discernimento, então quando a gente atravessa a rua, a gente vai olhar se vem um caminhão. Essa que é a diferença. O conhecimento nos liberta, nos dá a capacidade de escolher, nos dá livre arbítrio. Então, liberte-se. Eu aguardo vocês segunda-feira. Clica aqui, ainda dá tempo de vocês se inscrever. Estou dando essa chance, gente. Aproveitem. Vamos ter momentos muito enriquecedores juntos, tá bom? E, por enquanto, esse é um presente, tá? Então, fiquem com Deus. Namastê. Eu espero que vocês gostem dos ensinamentos, que vocês fiquem cada dia mais equilibrados, harmoniosos, porque a sabedoria traz harmonia. Tchau.